Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Osvaldo Facatínua e estamos nos bastidores da arte com Osvaldo Facatínua. Hoje tenho um convidado muito especial, um jovem que eu posso chamar um revolucionário da literatura contemporânea angolana. Um jovem que tem feito muito sucesso em países americanos, fora de Angola. Um jovem que tem sido estudado por universidades além fronteiras. Um jovem que tem muitos projetos. Um jovem escritor. Um jovem que faz crônicas. Um jovem que faz cinema, documentário. Um jovem que ele mesmo vai se apresentar. Beni Diambache, autor de 1, 2, 3, 4 livros. É obra. Ver um jovem como este, para nós, é uma honra muito grande. E este tipo de jovem que nós queremos aqui no nosso canal, no nosso programa. Beni, quem é o Beni? Apresenta-se para os nossos... Bem, primeiramente quero agradecer a todos que nos acompanham. Como já foi referenciado algumas coisas, eu sou o Bernardo Sebastião Afonso e carrego o pseudônimo de Beni Diambache. Na verdade, Beni Diambache é um jovem escritor e cineasta, não é? Também podemos considerar ativista angolano, nascido nos Museques de Luanda, concretamente Kazenga, hoje é praticamente o município de Ojenda, nas imediações da Cuca. É um jovem que já teve contato com a arte desde muito novo, começando pelo jogral, teatro. Já por acaso cheguei até a fazer música de estilo kuduro entre os 12 e praticamente os meus 11 anos, e é mais ou menos isso. Hoje em dia também praticamente o Beni está ligado muito para a questão do ativismo social, trabalhando como Project Manager da Angola Hunger Relief. Muito bem. Beni, diga uma coisa, a nível da literatura, onde é que te inspiraste para escrever tão boas obras como essas que eu tenho aqui? De onde vem a inspiração? Bem, na verdade as inspirações, acredito, de todos aqueles que fazem a arte é pelo seu meio, o seu dia a dia. Mas eu sou muito taxado pelo meu museque, como caracterizo, né? O meu espaço, o meu mundo, e também a questão do feminino por conta de crescer com a avó e a mãe. Então, estas são as coisas que mais ressaltam nas minhas obras. É a questão do meu bairro, do feminino vindo pela mãe e pela avó. Muito bem. Há uma obra que está a ser estudada em algumas universidades no exterior do país. Fala-me desta obra. Ok, na verdade a última Massoche surge propriamente em 2020, na situação do Covid, a pandemia que abalou o mundo, e pronto, acredito que a Massoche surge numa fase em que já estava cheio, porque sou aquele tipo de escritor que vou escrevendo na questão da memória, e há livros meus que saíram, outros morreram e outros ainda estão pela metade. Então a Massoche acho que já estava farto, porque já foi complementado ou completada a mente, e escrevi apenas em 3 a 4 dias. Obviamente que hoje eu leio a Massoche com mais calma e percebo que uma outra coisa deveria ser mais caprichada na questão da rigorosidade literária, mas também para mim eu acho que faz muito sentido, porque era a época em que eu, na verdade, estava inspirado, mas contudo me inspirei nas coisas que acontecem ao mundo e nos factos, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de o ter, a última Massoche retrata praticamente de uma menina que vive um cárcere privado com um suposto padrasto dos seus 11 até 17 anos e é perseguida por uns marginais amigos ligados então do seu suposto padrasto. Mas contudo é a chamada de atenção, não só as raptos de cárcere, mas também da situação toda que tem provocado o mundo. Como dizia bem o grande Paulo Sartre, não é? O inferno são os outros. O inferno são os outros. Olha, mas a Catanha é um retrato do que tem acontecido atualmente, né? Cada vez mais jovens africanos saem dos seus territórios e buscam melhores condições de vida na Europa e em outros países. Fala-me um bocadinho da Catanha. Bem, Catanha é a minha mais última, assim, trabalho literário divulgado. Foi publicado pela mesma editora, já de agradecer à editora Sintra, que é responsável das minhas publicações no Brasil e a distribuição ao nível mundial. Então, a Catanha é para quem está nos acompanhar, deixa dizer uma coisa interessante,
é a minha primeira obra escrita e a minha última obra nesse momento publicada. Passou muitos anos a serem mexido. Poderia sair para Portugal e para Espanha, mas acabou saindo para o Brasil. Muito bom. Sim, acabou saindo para o Brasil. Então, é o retrato do que disseste muito bem, das coisas que vêm acontecendo. Mas o que mais ressalta a obra é a questão mesmo do racismo, do preconceito, da segregação espacial. Então eu procuro, porque o livro surge por intermédio de uma reportagem, passando aqui a publicidade da RTP África, onde os imigrantes em Portugal falavam praticamente daquilo que eles passavam. E aí me surgiu a ideia, embora não descreva o país, mas ainda acredito que tem a interferência de Portugal. Muito bem. Para quem olhar com calma, tem aí alguma coisa. Essa questão do racismo que, apesar de que a humanidade teoricamente evoluiu, mas continuamos com alguns retrocessos quanto à questão do racismo. Hoje, muitas vezes, esse tema vem à baila. Como é que tu encaras isso, a questão do racismo atualmente na sociedade, no mundo em si? Boa pergunta, né? Porque quando produzi a Catanha, eu acredito que já li muito mais estudiosos afrodescendentes, falo praticamente do Brasil, que é a questão da Jamila Ribeiro, Jefferson Tenor, agora a questão também do fenômeno próprio Itamar e tantos outros também, Conceição Evaristo, falam muito sobre isso. E eu li algumas coisas sobre a questão do racismo, e se nós olharmos para trás, eu acredito que nós somos muito influenciados pelo Brasil. Os grandes clássicos da nossa literatura, Pepe Tela, o Luandino Vieira e tantos outros, inspiraram-se muito na literatura brasileira devido de Jorge Amado, Machado de Assis, o José de Alencar, tantas outras pessoas, e com grandes obras que refletiam, porque pronto, na questão no conceito histórico, eles deixaram muito cedo a questão da opressão colonial. Então, quando os clássicos liam, tinha a tendência de se rever. E acredito que a Catanha também passou muito por isso, por mim. Ver outros jovens negros a manifestarem, tanto os genocídios como os homicídios, por questão da raça. Então, que eu vejo, na verdade, é um ato muito cruel, na questão do próprio mundo, da questão antropológica. Não é? E eu encaro como um artista, pego aqui uma máxima da Nina Simone, que dizia muito bem que o dever de um artista é refletir o tempo em que vive. Então, realço mais a questão disso também. Muito bem. E tu tens feito traduções em línguas estrangeiras, não é? Certo. Conta-nos essa experiência, como é que tem decorrido? Bem, na verdade eu esperava futuramente, né? Não esperava agora, mas por livro amassou parar para as academias. Muito bem. Então surgiu praticamente a necessidade, de ter a tradução desta obra que vocês veem, e aproveito também dizer que está disponível já também na Amazon, esta mesma obra. Que é uma versão inglesa, não é? Sim, essa é a versão inglesa. A portuguesa é A Palesa no Inferno. Muito bem. Uma das minhas obras também bem interessante. E já de agradecer a Simone Gomes de Oliveira, é uma estudiosa de língua inglesa que foi conhecendo por intermédio da professora Renata Barcelo ao estudo da última Massoche. Então leu as minhas obras, investigou-me e achou necessidade de traduzir os meus trabalhos. Só para também adiantar, essa é a tradução da Palesa no Inferno, que tem em português, e agora terminamos a tradução do Quando Não Olha para Trás de Contos, então virá mais traduções neste caso. Estás um escritor internacional de facto. Certo. As universidades brasileiras estudam as tuas obras. Certo. Explica-me isso, como é que isso tudo ocorreu? Isso decorreu na divulgação dos meus trabalhos em redes sociais. A professora Renata Barcelo entrou, né, nesse caso, em contato e houve o interesse, mas antes dele, em 2019, já, essa história é até engraçada, mas é verdade, ligaram-me e eu tive que praticamente não aceitar o convite, porque era um estreante a começar. Muito bem. E não sabia como vou falar com uma universidade. Na altura, estava a fazer o segundo ano da universidade, 2019, e uma universidade, na altura, já queria que eu falasse com os estudantes. Ok, tu fosses para uma universidade e falasses para os estudantes daquela universidade. E eu aqui em Angola a ingressar a uma universidade. Oh, muito bem. Eu nem conhecia como funcionava uma universidade, como vou palestrar para uma universidade. Mas em 2022, 2021, 2023, a professora Renata entrou em contato e começou a trabalhar. E trabalha com diversas turmas e diversas escolas. E no ano de 2023 eu fui o convidado oficial da Universidade do Oeste da Bahia na Semana de Integração. Aqui nós chamamos
chamamos praticamente as festas de calor, a semana de calor, exatamente. E eu praticamente fui convidado. E só também de realçar, na questão ainda de escola, pegar a deixa para não levar, dizer que o ano passado eu tive 9 convites de 9 universidades para poderem me receber no Brasil. Mas infelizmente não conseguimos apoio. Eu tenho até hoje as cartas de convites guardadas. Para quem está nos ouvir, por favor, apoie esse jovem. Eu tenho acompanhado nas suas redes sociais. O jovem faz muito sucesso no Brasil. Muitas universidades estudam o seu trabalho e ele precisa de apoio. Quem puder apoiar, então tem esta oportunidade. Coletânea de contos, não é? Certo. Com Semente da Paz. Sementes da Paz. Foi publicado na Inglaterra. Muito é uma bem. brasileira que juntou vários escritores de línguas portuguesas, nesse caso da CPLP, e também a Sueli Lopes. Gostaria de agradecer já pelo convite. Então, falávamos da paz. Sabemos que o mundo tem enfrentado guerras por outros cantos, Infelizmente. em que fingimos não ver. Infelizmente. Então, eu apareço nessa coletânea com um texto bem interessante que eu digo que a paz é coletiva. Então, para mim, na minha visão do que é paz, é quando é coletiva. Não adianta eu dizer que estou em paz enquanto nosso irmão aqui do Congo, na parte norte, está em guerra, ou ao sul, a Namíbia, eu fingindo que existe uma paz. Então, o texto em que eu participo nesta obra, Semente da Paz ou de Paz, eu trago um texto dizer que a paz é coletiva. Quando para mim não é coletiva, a paz então é coletiva. Enquanto não houver paz coletiva, então fingimos de ter paz. Nós nunca estaremos em paz. Oh, muito bem. Para além da literatura, sei que tem viajado também em documentários. Certo. E tomei conhecimento que teve um problema em Moçambique. Fala-nos um bocadinho primeiro do documentário que tem feito e depois do que ocorreu em Moçambique. Bem, na verdade eu entro o ano passado no mundo cinematográfico e o primeiro trabalho foi então o Precisamos de Ouvir Todos, que praticamente celebra os 50 anos da independência. Trago aqui uma curiosidade, né, e uma alerta. Nós ouvimos muito falar sobre a independência, mas é uma questão da oralidade que é indispensável por vozes dos mais velhos que participaram e outros que eram crianças. Mas agora pergunta-se, nesses 50 anos de paz, o que é que os jovens falam? Por exemplo, né, eu estou a caminho de 28 anos, o que essa paz em que eu estou a usufruir, o que é que eu penso? Muito bem. Quer dizer que precisamos de ouvir todos. Qual é o impacto que a independência tem para a sua vida? Certo. Será isto o seu pensamento? Certo. Muito bem. Então a ideia era essa e depois generalizei. Peguei trabalhadores de carga, crianças de 12 anos, estás nesse município, ok, estamos aqui, 50 anos, nesses 12 anos, o que é que tu és um beneficiante da paz? O que é que você acha desta paz? Então isto foi quando não olhas para... desculpa, não precisamos de ouvir todos. Precisamos ouvir todos. Então agora o outro segundo foi queremos ser livres, falar propriamente da questão da repressão capilar. Falo mesmo da questão do cabelo, há muitos jovens que são... Nunca aconteceu comigo, na idade praticamente da universidade, mas do ensino médio sim. Impediam o cabelo? Já cheguei a cortar o cabelo na porta da escola para fazer prova. Só para poder fazer prova. Então depois fui dar conta que é a realidade atualmente de muitos jovens. Então ano passado produzimos esse trabalho também. E o último é então Pfuca Alcina. Essa expressão Pfuca é no imperativo levanta na língua Chonga, uma língua nacional de Moçambique. Então Alcina é o nome da jovem. É um documentário, eu acredito, muito forte, que retrata o acontecimento de uma jovem que praticamente viu a ser invadida por uma bala ao seu maxilar, enquanto estava no seu espaço a trabalhar. Ele é uma jovem estilista e então acaba por a força da UIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida de Moçambique, a tentar conter ou acalmar, então faz algum disparo e atravessa o seu ateliê e passa ao seu maxilar. E ela está nesse momento a passar por alguns procedimentos ainda, porque teve que sair de Moçambique para a Espanha, fez o primeiro procedimento, o maxifacial, e agora está a lutar ainda mais para poder ter a recuperação total. Infelizmente, fomos banidos ou censurados para o documentário passar em Angola e em Moçambique. Agora também estamos a sofrer em outros festivais internacionais
mas graças a Deus as salas de aula da professora Renata Barcelo é onde tem passado o próprio do documentário. Mas contudo não vamos parar, isso acontece, é uma coisa que criamos e estamos a lutar com isso. Diga uma coisa, quero voltar um pouquinho para o documentário, por curiosidade, embora não precisa revelar tudo, porque quem estiver interessado tem que ir à busca e pesquisar no YouTube, mas diga-me, chegaram a alguma conclusão em relação ao que a juventude pensa da paz? Chegamos, por acaso, teve depoimentos interessantes. Dá-nos um cheirinhozinho para atiçar aí a curiosidade dos nossos... Tivemos uma jovem, por acaso, que ela afirmava de que isso me criou assim, um bichinho, né, por trás da orelha, porque ela disse assim, eu gosto deste bairro, embora com as bandidagens. Então, aí me faz praticamente pensar de que as pessoas habituam-se ao lugar, ao ambiente. Por mais que não tenhamos paz em algum lugar, de que me sinto familiarizado a encosto daquele lugar. E houve pessoas que realçaram mais também sobre seus sonhos para mudar de vida. Quer dizer que a paz, também no documentário, me faz perceber que o lado individual ressalta de que se eu me torno um bom cantor famoso, segundo os depoimentos do jovem, a minha vida está tranquila. Eu venho de Malange, lutar a vida, hoje não tenho nada, amanhã posso vir ter, mas eu luto. E, então, quer dizer, a paz para ele é o bem-estar individual. Então, conseguimos tirar o relato de um ou do outro, vendo no conceito da paz, porque o documentário é muito subjetivo. É homenagem aos 50 anos da independência, mas fala da paz num contexto geral. Projetos para o futuro. Projeto para o futuro, continuar a produzir agora. Esse projeto, essa pergunta é interessante, obrigado, Osvaldo. É interessante porque agora eu vou aqui falar pela primeira vez. Eu sou muito fã da Deolinda Rodrigues e eu estou a trabalhar, é pela primeira vez, inclusive. Eu já venho a ler, primeira mão. Estudar muito sobre Deolinda Rodrigues e estamos aqui, já temos o guião, temos o tudo. Estamos só a ver quem é a protagonista essencial que nós queremos colocar e vamos fazer Deolindo Wafululuká. Isso é expressão em Kimbundu. É como se fosse alguém que é tida como morta e aparece de novo à terra. Ou reaparece. Se reaparece nesse caso. Então, vamos brincar como se fosse a Deolinda não estivesse morta. Então, é um monólogo e eu gosto muito porque eu acho que é muito triste a Deolinda estar morta, porque pela pessoa que ela foi, então merecia sim estar em vida. E como um nacionalista, um patriota, eu quero muito trazer essa brincadeira e eu mostrei para alguém aqui que trabalhou já muito com Fernando Ferrão, que é a Sofia Boco, e disse que ela já trabalhou muitas vezes o Esquadrão Camille e tantos os outros temas que ligados à Deolinda e nunca antes viu um monólogo bem trabalhado como esse que eu mostrei para ele. Perfeito. Como é que a leitura pode mudar a vida de um jovem? E alguém como o Ben, que vem do Kazenga, da periferia da nossa cidade, como é que a leitura, como é que um livro pode mudar a vida de um jovem? E dirige até os nossos jovens que estão na periferia, que estão nos Kazengas, que estão nos Sambizangas da vida, e na enorme quantidade de bairros que nós temos periféricos. Como é que um livro, como é que uma leitura pode mudar a vida desse jovem? Boa pergunta. Vou começar com uma máxima interessante de Monteiro Lobato. Ele diz assim, quem escreve um livro constrói um castelo e quem o lê vive nele. Então, eu penso que, na verdade, nós, mesmo que não queremos ser um escritor, eu acredito que o livro é só a prova vida da mudança de uma pessoa por intermédio da leitura. Queria tanto ser um jogador de futebol, treinei profissional por 6 anos, fãzão do Cristiano Ronaldo e quando conheci o mundo dos livros eu acredito que mudei. Mudei muito. Então a literatura é isso, é a expressão da sociedade. Tudo que está nos livros, na verdade, por mais que tenha um tom de ficção, ainda que for uma literatura científica, uma literatura se calhar de uma outra linhagem, mas tudo parte por este mundo. Para se escrever de Alien, de qualquer outra coisa, tudo baseia-se por aqui. Então eu convido todos os jovens a lerem os livros, a conhecerem a literatura, porque quem escreve os livros são os humanos e nós que lemos também o somos. Então é importante nós entrarmos, porque assim,
Não há livro perfeito, não há livro melhor do que o outro, e até diz até grandes escritores, grandes leitores que se aprende-se por vezes mais com livros ruins. Então, com a leitura, vai-te convidar o senso crítico, o poder da imaginação, e não só, tu vais conhecer outra realidade, porque quem escreve passaram por esse mundo, porque o mundo não baseia-se só por Angola nem por África. Então tu tens de ler para conhecer o próprio mundo no geral. Então esse conselho que eu deixo, tudo é possível, começa-se por uma página, 2, 3 e leia um livro que vocês gostam e temas interessantes, depois vão despertar outros temas. Muito bem, deixo-te 1 minuto para falares o que quiseres. Ok. O público é seu, esteja à vontade. Eu vou dizer praticamente a questão da política dos livros do nosso país. Eu acho que nós devemos ter pessoas capacitadas para o mesmo, porque eu sou uma prova de que literatura nunca fez parte da minha vida, mesmo com os pais, nunca tive uma biblioteca em casa, nunca vi o meu pai nem a minha mãe a falar de livros. Mas hoje em dia sou pessoa que falo de livro, vou divulgando, fazendo a zunga sobre o que é o benefício da literatura. Então é para ver que os responsáveis sobre os livros que tenham essa vontade, porque a questão é a vontade, não é? E outro também que eu gostaria de deixar é para a questão dos críticos. Eu acho que os escritores que estão a aparecer agora não devem temer. Toda geração literária faz desse jeito. Vê muito, ficam os poucos, depois permanece. Exatamente. Não acredito que na geração de Pepe Tela, Luandino Vieira e tantos outros são eles que são conhecidos. Tiveram muitos, David Mestre, tantos outros, Boaventura Cardoso, mas ficaram aqueles que devem ficar. Então, os escritores que estão a começar agora, não tenham medo, publiquem. O tempo dirá quem vocês serão daqui no mundo da escrita. E para fechar, vou deixar aqui uma deixa do Anjak, que eu gosto muito. Certa vez, numa conversa, ele disse assim para mim: Beni, quem vai determinar o teu tempo mesmo como escritor é o teu tempo de permanência nesse ofício de escrita. Então, essa máxima também que eu deixo. Eu sei que o Beni está muito envolvido em questões sociais. Certo. E não posso fechar sem que ele passe uma mensagem para todos os jovens da nossa geração que perderam a esperança e que estão sem rumo, com tantas dificuldades sociais. Gostaria que passasse uma mensagem para esta juventude. O que é que dirias a esse jovem que hoje está desempregado, está sem oportunidade? Que mensagem passavas? Bem, é assim, os males estão para todos os lados e por vezes depende da nossa escolha. O lugar em que nascemos, em que estamos a crescer, por acaso, não pode nos definir. Nós temos que ser, em inglês nós falamos, temos de ser um make changer. Nós temos que ser um fazedor de mudança. Um fazedor de mudanças. Porque o criticar o tempo todo, olha que eu sou a partidária. Eu estou mais por fazer o bem, participar. Eu sempre digo às pessoas, nós temos que ser uma parte da solução. E eu gosto de me sentir sendo uma parte da solução. E vocês jovens podem ser uma parte da solução. Então, não é questão de política, não é questão de nada. É você mesmo, como jovem, como cidadão. Qual é a tua parte da tua solução que tu queres que esteja no teu bairro? Então, como por exemplo, trabalho muito para quem me acompanha da escola comunitária, da questão inclusiva com Angola Hunger Relief. Então, vocês podem criar alguma coisa. Não é só sobre a questão da educação, também do desporto. A sociedade é feita por grupos sociais. Tem a igreja, tem o desporto, tem a música. Então, façam alguma coisa. O que eu quero vamos parar de estar a reclamar o tempo todo e vamos apresentar. E outra coisa, o outro lado que são responsáveis, que é o problema que eu noto, e eu vou ter que dizer aqui, vamos ser humildes para receber opiniões externas. Eu acho que esse é uma dos... Aqui não estamos a falar desse lado, poderíamos arranjar uma outra conversa para falar de tudo. Mas nós temos que ter a capacidade intelectual e a humildade intelectual de receber projetos e opiniões externas. Ouvirem os jovens, somente o lado municipal, os diretores da cultura vão ouvir os fazedores de arte e desenvolvimento social de que os jovens tendem a apresentar. Vocês recebem, leem, não entendem, chamam o jovem para poder ouvir o que realmente quer se fazer. Porque com a humildade intelectual, assim a sociedade cresce. Muito bem. Olha, eu conversei com Beni Diambache, um jovem que muito inspira-me nas redes sociais, um jovem que as suas postagens são inspiradoras, um jovem que escreve muito bem, um jovem que tem sido estudado por universidades do Brasil
um jovem que precisa de apoio para os seus projetos e abre esse espaço para convidar, para quem puder apoiar, de facto apoie a juventude. Temos aqui um jovem que pode muito contribuir para o engrandecimento da nossa cultura, da nossa literatura. Bem, foi uma honra ter-te aqui. Gostei de ter-te mais vezes. Sempre que tiveres um projeto, um livro novo, Sim. a casa é tua e esteja à vontade. Okay, muito obrigado e um abraço muito grande. Mano, tamo junto. Eu tinha apenas 11 anos de idade e ele aparentava ter 56. Sua barba preta picava-me quando beijava-me. Sempre que vinha no quarto, tirava as minhas roupas enquanto meus olhos negavam tudo. Já que não poderia mover-me, as minhas lágrimas falavam por mim. Mas o meu padrasto não se importava com o choro de uma criança. Ele sempre fazia o que queria e se ausentava por uns minutos, mas não demorava muito. Quando regressava, vinha com uma seringa. Passava suas mãos no meu rosto, enquanto eu tentava falar alguma coisa, mas o pano que amarrou em minha boca estava tão apertado que não conseguia dizer nada. Apenas chorava. Em seguida, aplicava-me injeção de droga e eu não demorava para dormir. Enquanto me despertava, o quarto estava sempre escuro e percebi que quando dormia com o efeito da injeção, ele abusava de mim. Naquele lugar, não dava para saber que horas são e que dia era. Uau! Bem, muito obrigado. Obrigado. Estamos juntos, mano.